O nosso Fluminense hoje não tem como fugir de uma grande realidade que tá todo mundo vendo que tá acontecendo. E aí o que você tem que fazer? Você tem que viver o momento. Essa é a grande verdade. Amigo Fagner do canal Meu Tricolor, tô chegando nessa tarde de segunda-feira para poder falar de Fluminense Futebol Clube, informações como tabela atualizada, informações sobre Samuel Xavier e claro que a gente vai falar dessa grande realidade que hoje vive o nosso Fluminense Futebol Clube. O vídeo tá bacana, o vídeo tá bem maneiro e eu quero contar com a tua presença depois da vinheta. Fala torcida tricolor, sejam todos muito bem-vindos, esse é o canal Meu Tricolor, muito prazer, eu sou o Fagner, sempre uma alegria, sempre uma felicidade trocar essa ideia com todos vocês, beleza? Hoje é dia 27, segunda-feira, né? A gente venceu aí o final de semana contra o Internacional e agora a gente começa a treinar, na verdade o Fluminense já treinou nessa manhã no CT Carlos Castilho, vou te trazer aqui toda a programação de treinos e também dos jogos e viagens dos próximos jogos do Fluminense para a sequência do Campeonato Brasileiro e eu vou te atualizar aqui com todas as informações, beleza? Deixa eu começar te trazendo a informação sobre a programação de treinamentos do nosso Fluminense. O Fluminense treinou nessa manhã, depois de ter folgado ontem, né? Depois da vitória do sábado contra o Internacional, o Fluminense folgou e hoje, às 9h30 da manhã, o Fluminense fez o seu primeiro treinamento visando o duelo de quarta-feira. O que tem quarta-feira? Tem Fluminense em campo novamente, tá? Contra o Ceará, jogo atrasado da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro do primeiro turno, tá? A gente volta a enfrentar o Ceará no final de semana, mas na quarta-feira tem esse jogo atrasado. Na terça-feira, amanhã, tem novamente o último treino e o encerramento para visar o jogo contra o Ceará. Eu já quero te trazer aqui algumas dúvidas do Zubeldia. Quem Zubeldia vai trazer como titular na zaga? Uma grande pergunta, porque Ignácio fez uma boa dupla de zaga com o Thiago Silva, só que Freitas é o titular da posição do lado do Thiago Silva pelo lado esquerdo. Primeira pergunta que eu queria te fazer de coração e os comentários estão livres aí para todos vocês participarem. Se você fosse o Zubeldia, quem seria o teu titular contra o Ceará? Seria o Ignácio ou seria o Juan Freitas? Queria te ouvir. Comenta aí nos teus comentários, tá? Vou deixar de cara com vocês aqui a minha humilde opinião. Eu queria ver uma sequência do Ignácio ao lado do Thiago Silva, tá? Então eu manteria a dupla de zaga que ganhou o Internacional no último sábado, beleza? E aí, na quarta-feira, às 19 horas, no Maracanã, mais um jogo no nosso Maracanã, Fluminense e Ceará se enfrentam pela 12ª rodada, jogo atrasado lá de trás lá do Campeonato Brasileiro. E aí, daqui a pouquinho eu volto a falar o que é importante aqui. Na quinta a gente treina às 10h30 da manhã, na sexta treina às 9h30 da manhã, tudo no CT Carlos Castilho. No sábado treinamento às 9 horas e depois do almoço o embarque para o Ceará, tá? Onde a gente enfrenta o próprio Ceará no domingo às 4 horas da tarde e isso agora valendo pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, tá? O Fluminense tem um jogo atrasado, então 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, tá? O jogo atrasado a gente vai acertar aqui agora contra o Ceará. Então, essa é a programação semanal do nosso Fluminense para essa semana contra os dois jogos contra o Ceará, quarta-feira e no próximo domingo. Beleza pura? Queria pedir a tua moral, se você puder ajudar o nosso canal, tá? Deixa o teu like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal, deixa sempre o teu comentário, deixa aí o teu nome, fala aí de onde você acompanha o nosso tricolor, tá? Da cidade da onde você fala. Tô, de repente, me programando para poder voltar a mandar os abraços para os amigos aqui no canal Meu Tricolor. E se você puder seguir nos ajudando, compartilha os nossos conteúdos. E não posso deixar de te pedir a força de você apertar o botão de hypar. Hypa esse vídeo aqui, aperta o botão porque esse vídeo ele pode ter muito mais alcance se você apertar o botão de hypar. Então obrigado pelo teu carinho, obrigado pela tua força. Bom, quero colocar para vocês aqui agora na tela aqui a tabela de classificação, olha, atualizada. E por que eu estou trazendo ela hoje? Porque ontem
teve o último jogo, né, do Campeonato Brasileiro. Palmeiras e Cruzeiro se enfrentaram, foi a última partida do domingo, né, às 20h30, lá no ia falar Palestra Itália, lá no Allianz Parque, e o Palmeiras perdeu uma oportunidade de abrir aí 3 pontos do segundo colocado do Flamengo. Palmeiras empatou em 0-0 com o Cruzeiro, que teve Fabrício Bruno expulso, e chegou aos 62 pontos, tá? Com 29 jogos e 19 vitórias. O Flamengo em segundo tá com 61, com 29 jogos e 18 vitórias. É uma vantagem pequena, mas é uma vantagem considerável. Porque o Palmeiras ele não deve passar da LDU. Tomou de 3-0 na semifinal da Libertadores lá na altitude de Quito. Então, eu acho que o Palmeiras deve ser eliminado pela LDU, vai perder aí essa finalíssima aí da Libertadores e vai ter que entregar tudo, entregar a vida para poder ser campeão brasileiro. Até porque, venhamos e convenhamos, tá tendo a parte do Palmeiras, mas tá tendo muita parte da arbitragem que tá ajudando muito o Palmeiras nesse campeonato brasileiro, tá? Isso aqui é coisa de torcedor que a gente acredita. Mas voltando a falar da tabela, o Cruzeiro tá em terceiro com 57 e o Mirassol 55 pontos com 16 vitórias. Que campanha do Mirassol, né, cara? Tirando onda, fixado lá em quarto lugar, não perde o quarto lugar tão cedo. Nem para Bahia, nem para Botafogo, nem para Fluminense. Então o Mirassol tem que vir numa decadência aí de derrota. E os próximos 4 jogos do Mirassol é contra 2 cariocas e contra 2 paulistas. Vai pegar o Palmeiras e vai pegar o Santos. Palmeiras querendo ser campeão, o Santos não querendo ser rebaixado. Então pode ser mais difícil para o Mirassol. Pode ser. Não está sendo aqui até agora. Essa é a grande verdade. E vai pegar o nosso Fluminense, mas na próxima partida agora pega o Botafogo, tá? Esse jogo lá no campo do Mirassol. E o Mirassol visita o nosso Fluminense na semana que vem no Maracanã, tá? Se o Mirassol tropeçar e o Fluminense nessas 4 próximas partidas aí dá um jeito de pontuar e ganhar as 4 partidas, a gente pode diminuir consideravelmente, né, para poder a gente brigar pelo G4. Mas eu queria te falar que agora é a respeito do Botafogo, que está em 6º lugar com 47 pontos, empatou ontem com o Santos no Newton Santos, né? 2-2, perdeu uma grande oportunidade, e o Fluminense, com o jogo atrasado de quarta-feira, vencendo, o Fluminense iguala no número de pontos, de 44 vai para 47, mas nos critérios de desempate, que é o primeiro, que é a vitória, o Fluminense ele ultrapassa o Botafogo. Você pode ver que Botafogo e Fluminense têm o mesmo número de vitória hoje. Significa que se o Fluminense vencer o Ceará, o Fluminense assume o 6º lugar, assume o G6. Aí eu coloquei aqui para vocês aqui, vocês podem ver, hashtag 3. Por que hashtag 3? Porque o Fluminense tem o Ceará agora, o Ceará no domingo e o Mirassol no Maracanã. Se a gente ganhar esses 3 jogos, a gente pode muito bem também despontar aí no G5, ultrapassando o Bahia, desde que aconteça resultados também negativos do Bahia, que perdeu para o São Paulo, né, no último domingo também, no último domingo ou no último sábado, acho que foi o último sábado, e a derrota foi boa para o Fluminense porque segurou o Bahia com 49. A gente ganhando o Ceará, a gente passa o Botafogo e fica a 2 pontos do Bahia, o que realmente é muito importante para o nosso tricolor, beleza? Tomara que a gente possa fazer um grande jogo na quarta-feira, né? Com o apoio do nosso torcedor. É isso que a gente tem que fazer, vencer para poder motivar a torcida a voltar a comparecer no estádio, tá bom? Deixa eu querer te falar aqui agora sobre uma grande realidade, né? Até dói falar sobre isso, mas a gente tem que botar todo o amor de repente de lado para poder a gente focar no que é mais importante, que é a instituição, que é o Fluminense Futebol Clube. Quero falar do momento que vive Germancano. Realmente é um momento de muita dificuldade e quando a fase ela não é boa, até um passe simples ele chega quadrado para o centroavante Germancano empurrar com um gol aberto. Fagner, do que você está falando? Olha essa imagem aí. Gente, é inacreditável que o Lima ele errou essa assistência para o Germancano. É inacreditável. O Lima, ao invés de ele fazer um toque simples com a chapa do pé,
somente rolar pro Cano, naquele toque faz e me abraça, o Lima dá um toque de trivela, de 3 dedos pro Germancano, que na sequência dessa jogada, eu não tenho a foto, mas eu vou narrar ela pra vocês, Germancano, ele tenta dar um carrinho para se esforçar para chegar na bola, mas não alcança a bola e o Fluminense perde uma grande oportunidade de fazer o segundo gol contra o Internacional. Significa que o Germancano perdeu uma boa oportunidade de voltar a marcar com a camisa do Fluminense. Então assim, uma situação como essa realmente mostra que a fase ela é muito complicada para o Germancano. E aí a gente precisa falar do JK. O JK teve a oportunidade, mais uma vez, de entrar de titular, acerto do Zubeldia, tá? A gente vinha conversando sobre isso aqui no canal. E o JK, ele teve 3 oportunidades para poder mostrar para o Zubeldia e para todos nós firmar essa oportunidade dele, que ele merece a condição de ser titular. Antes do primeiro minuto, John Kennedy quase fez o seu gol. Escorou a bola que o Canóbio cruzou para ele, a bola desvia no braço do Ivan e beija a trave. Quase gol do JK em menos de 1 minuto. Depois, um pouco mais para frente, John Kennedy recebe um outro passe, finaliza, chuta forte, bate cruzado e o Ivan fez uma grande defesa. Então o JK teve a oportunidade de fazer o gol, mas parou no goleiro Ivan, tá? E também parou na trave no primeiro chute dele a gol. Só que na terceira oportunidade, John Kennedy dá uma assistência para Samuel Xavier fazer o gol da nossa vitória. Então, hoje, sem sombra de dúvida, é uma realidade. Não tem como o Germancano ser titular nesse momento. Hoje o titular da posição é o John Kennedy. E me parece que o Zubeldia, ele entendeu esse recado do campo e não vai mais fazer alterações, principalmente contra o Ceará, não vai colocar o Germancano. Vai colocar o John Kennedy de titular e o Germancano fica como opção no banco de reserva. É uma triste realidade, mas é a grande verdade. Uma outra triste realidade, e aqui é um ponto negativo para Zubeldia, é a não oportunidade dos garotos Lescano e Lavega. Infelizmente, nem relacionado os meninos são, e isso realmente mostra que é um ponto negativo no trabalho do Zubeldia. Aí você pode dizer assim, mas você tá vendo o treino? Não, eu não tô vendo o treino. Mas bastou uma oportunidade de jogo para Lescano e Lavega. Lescano teve que sair porque teve uma expulsão contra o Vitória. E aí o Fluminense precisou fazer a tirada do Lescano. Na época, Renato Gaúcho ainda era o técnico. Mas Lavega ficou o jogo inteiro. E no final do jogo, ele deu um chutaço e marcou um golaço contra o Vitória. Estava impedido, ok. Mas a audácia, a coragem de fazer aquele chute, o garoto teve e guardou o gol. Por que você não acredita que se ele tivesse uma oportunidade, ele podia ajudar o nosso Fluminense? Até mesmo mais do que Santi Moreno, que não está tendo oportunidade, que mostrou e não aproveitou, que Soteldo. Então, você dá oportunidade. Então, por isso que para mim é um ponto negativo do trabalho do Zubeldia. Uma triste realidade, né? Tanto de Germancano quanto de não a utilização dos meninos de Lescano e de Lavega. E para finalizar esse vídeo com todos vocês, eu quero falar do momento de alta, importante demais, do nosso lateral artilheiro Samuel Xavier. Que golaço, que gol importante para conquistarmos a vitória contra o Internacional. Esse no segundo tempo do Samuel Xavier, que chegou a incríveis, tá? Para mim isso aqui é um bom número para um lateral direito, tá? Que não é responsabilidade dele. 7 gols na temporada, no ano de 2025. Com o Fluminense, já são 238 jogos, tá? Na passagem pelo Fluminense, tá pertinho de fazer 250 jogos, pode fazer nessa temporada de 2025 e são 13 gols dentro desses 238 jogos. Ele tá numa briga agora, disputa direta contra o Gabriel, lateral direito do Fluminense, né? Que foi muito artilheiro. 28 gols de 2005 a 2008, se eu não estou enganado, enquanto teve no nosso Fluminense de 2006 a 2008, alguma coisa do tipo assim. O Gabriel tem 28 gols e o Samuel Xavier tem 13 gols. Acho que não chega no Gabriel, entendeu?
mas vamos ver o que o Samuel Xavier ele continua nos ajudando, tanto de gols quanto de assistência. Mas fato é, titular absoluto e um camarada muito importante para seguir nos ajudando. E para finalizar, quando eu lembro de Samuel Xavier, eu valorizo o jogo da Libertadores de 2023 contra o Argentinos Júnior. Lá na Argentina, no campo Diego Armando Maradona, é ele quem empata aquele jogo e a gente volta vivíssimo pro Maracanã. E no Maracanã, no finalzinho do jogo, é ele quem manda um balaço e abre o placar, 1-0 contra o Argentinos Júnior, e depois o JK fecha o caixão do Argentinos Júnior. Então ele foi importantíssimo na Libertadores 2023, no jogo de ida contra o Argentinos Júnior e no jogo da volta. Então Samuel Xavier teve um grande mérito também nessa nossa conquista do título da Libertadores. Esse era o vídeo que eu queria trazer para vocês com essas informações. A gente volta ao longo dessa segunda-feira com o segundo conteúdo, com muito mais informações, tá? Tô preparando um conteúdo especial para vocês para poder falarmos sobre o novo presidente do Fluminense. Fica com a gente no canal Meu Tricolor, conto muito com o teu carinho, tá? Deixa o teu like, se inscreva no canal e tamo junto e misturado. Valeu, galera!